Vamos lá, então, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nosso primeiro dia de aula de Teologia Sistemática 3, Cristologia e Soteriologia. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Vai ser as duas? Sim, vai ser as duas. São independentes, né? Salvação e... Não, serão as duas, Júnior. Serão as duas. Acho que vai ter muito módulo, né? Por isso que... Então, eu vou explicar já quando eu for dar a pauta para vocês, tá bom? Como é costume nosso, já oramos, né, meus irmãos? Então, mais uma vez, boa noite, graça e paz, que Deus nos abençoe. E eu estou muito feliz porque vamos começar mais esse módulo, tá bom? E, Gil, seja bem-vindo, meu irmãozão. Obrigado, graça e paz. Graça e paz a todos. Graça e paz. Antes de eu entrar aqui no texto que eu quero ler com vocês, eu quero explicar algo. No livro do nosso querido Gruden, no livro-texto que nós estamos acompanhando, ele trabalha no capítulo 3 com a doutrina do homem, ou na parte 3, é a doutrina do homem. Na parte 4, ele trabalha como a doutrina de Cristo e do Espírito Santo. Na parte 5, ele vai trabalhar com a doutrina da aplicação da redenção. A parte 6, a doutrina da igreja, e a parte 7, a doutrina do futuro. Na nossa grade, antigamente dávamos Cristologia e Soteriologia na Teologia Sistemática 5. O pastor Ribeiro, inclusive, ele fala que, em virtude das discussões teológicas, ele prefere dar um pouco mais para frente. No entanto, ao lecionar sobre essas matérias, eu notei uma coisa, irmãos, que, para nós, na minha opinião, eu acho que acaba sendo melhor a seguinte ordem. Teologia Sistemática 1, Bibliologia, que é a doutrina da Palavra de Deus, porque tudo começa com a Palavra de Deus, Deus se revelando para nós por meio do seu texto sagrado. Teologia Sistemática 2, tratamos da doutrina de Deus, ou seja, a pessoa de Deus. Deus como Criador de tudo, e Deus sendo revelado a nós como Pai, como Filho, como Espírito Santo, e também aprendendo sobre a manifestação de Deus, o conhecimento de Deus, essa revelação de Deus e os atributos de Deus. Podem ver que a gente, em tese, trabalhou sobre a pessoa de Deus no bloco passado. Se nós seguíssemos o roteiro do livro do Gruden, nós estaríamos trabalhando agora sobre antropologia. E depois trabalharíamos sobre cristologia e pneumatologia. Eu prefiro trabalhar agora com cristologia. Por quê? Está muito fresco a ideia, para nós, dos assuntos de Deus. Os assuntos de Deus como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Então, para sedimentar essa questão no coração dos alunos, eu prefiro trabalhar em Teologia Sistemática 3 com cristologia. E por que, logo na sequência, eu trabalho com soteriologia, que seria o capítulo, a parte 5 do nosso livro, que seria a doutrina da aplicação da redenção. Vou explicar para vocês. Porque quando eu falo de Cristo, da pessoa de Cristo, eu vou falar daquele ser que se manifesta em carne, que é o próprio Deus, mas ao mesmo tempo ele é 100% Deus e 100% homem. No entanto, ele faz uma obra de expiação, ele faz a propiciação, ele pratica a nossa redenção, ao mesmo tempo ele morre, ressuscita e é elevado aos céus, e ele tem ofícios importantes sobre ele. E dentro dessa pessoa de Cristo, nós somos beneficiados com o quê? Com a obra da redenção que ele realiza por nós. Então, quando tratamos da pessoa de Cristo, nós não podemos separar daquilo que chamamos da aplicação da redenção. Então, perceba,
é por isso que eu vou trabalhar em Teologia Sistemática 3 sobre Cristologia e Soteriologia. Porque, ao mesmo tempo que apresento para vocês os assuntos e as doutrinas sobre a pessoa de Cristo, eu trago para vocês também o quê? As doutrinas aplicadas à redenção que ele gera em nós, ou seja, a obra dele em nós. E aí, pastor? E aí, em Teologia Sistemática 4, aí nós vamos para quem? Aí nós vamos para Antropologia e Pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. E aí depois, em Teologia Sistemática 5, vamos para Eclesiologia e, por último, Escatologia. Então, assim, eu remontei a grade, e já venho fazendo isso há algum tempo, de propósito, porque eu acho que, como está muito fresco os debates sobre a Trindade, e nós gastamos muito tempo no bloco passado, no módulo passado, a assimilação dos irmãos será maior, e aquilo que na pedagogia, né, eu gosto de chamar de acomodação ou retenção do conhecimento, ela se potencializa, porque acabamos de falar sobre Cristo, e a gente vai ver que na história da igreja houve também bastante assuntos sobre a pessoa de Cristo. Então, é por isso que eu prefiro estar trabalhando dessa forma. Agora, seria errado trabalhar seguindo os critérios do livro? Não, meus irmãos. Em teologia sistemática, irmãos, eu diria que nós seguimos um roteiro para facilitar a compreensão do aluno, mas todos os temas são relevantes. Todos são importantes. É claro que existe, sim, essa questão de um desenvolvimento de uma ideia, não podemos negar, mas eu diria que a maioria dos livros, por exemplo, principalmente o nosso querido irmão Gruden, na parte 4, ele vai trabalhar de Cristo e do Espírito Santo no mesmo bloco. Outras teologias sistemáticas mais modernas, ou até mesmo de cunho mais pentecostal ou avivado, vai trabalhar Cristologia e Pneumatologia, que é doutrina, separados. Então, pastor, está errado? Está certo? Não está certo, nem está errado. São pontos de vista. O importante é você não negar os ensinos a respeito de. Por exemplo, vocês vão notar que na parte 5 do livro, que será os assuntos de soteriologia, quem gera em nós a obra da soteriologia? Jesus realiza a redenção. Mas essa redenção que Jesus realiza só acontece na nossa vida pelo poder de quem, irmãos? Do Espírito Santo. Exatamente. Então, ao tratarmos da aplicação das doutrinas da redenção, nós veremos o Espírito Santo o tempo todo. Só para vocês terem uma ideia, em algumas teologias sistemáticas antigas, é trabalhado da seguinte forma: a doutrina de Cristo, doutrinas da redenção e o Espírito Santo como um ponto aqui. Aí talvez você diga, pastor, eles faziam isso? Eles colocavam o Espírito Santo só como um capítulo a mais? Sim, colocavam o Espírito Santo como um capítulo a mais, de fato, para tratar da pessoa do Espírito Santo. Só que quando eles estavam trabalhando na aplicação das doutrinas da redenção, o tempo todo eles estão citando o Espírito Santo. Ou seja, então as teologias mais antigas, dos nossos, vamos dizer assim, pais da Reforma, eles não estão cometendo nenhum delito. É que para nós, principalmente depois do movimento pentecostal e avivado, fica um pouco mais claro essas divisões, mas vocês têm que lembrar, irmãos, que tudo está muito sincronizado, que tudo está muito alinhado. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo bem, pastor. Tranquilo. Então, Júnior, quando você falou assim, puxa, mas é muito assunto, Júnior. Mas faz parte do pacote. Sua voz aqui. Cortou só para o pastor Johnny ou cortou para os demais? Não, também tá bom. Só foi para você, pastor, mas não tem problema. Qualquer coisa você vai falando. Então, Júnior, realmente é muita coisa, Júnior. Mas faz parte, Júnior. Agora, por exemplo, por isso que eu falei
que eu prefiro trabalhar agora nesses assuntos, e logo na sequência a gente vai para a pneumatologia. Agora, é claro, irmãos, nós temos outros módulos também. Então, possivelmente, o último módulo do ano, a gente vai dar uma pausa em teologia sistemática e vamos para uma outra matéria, tá bom? Então, até para mudar um pouco os ares também, para vocês darem uma pausa para não ficar tão pesado o curso de teologia sistemática. Ao mesmo tempo, olha que interessante, quando eu dei esse módulo na última turma, eu dei teologia sistemática 3 e dei missões. Em terça-feira eu dava teologia sistemática 3, ou no caso, naqueles dias era teologia sistemática 5, e também, junto com teologia sistemática, estava dando aula de missões. Só que assim, depois que nós reformulamos a nossa grade e a gente vem trabalhando como módulo, você pode ver que, irmãos, o nosso módulo é rapidinho, mas ele acaba sendo, eu diria, pelo menos é o que eu noto, ele acaba sendo mais proveitoso, porque a gente vai e segue uma linha de raciocínio durante os 10 encontros, ou 8 encontros, como será nesse caso, e aí a gente tem essa percepção melhor. Tá bom? Beleza? Então, meus irmãos, deixa eu apresentar aqui mais uma vez para vocês, né, a grade, né, a grade desse curso, a ementa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Antes de qualquer coisa, né, no início de todos os módulos, eu gosto também de estar passando aqui para vocês a grade do nosso curso. Deixa eu só mostrar aqui. Eu publiquei já hoje no grupo de vocês. Hoje já publiquei o programa de aula, né? Vocês viram? Não, eu não cheguei a ver não, pastor, ainda. Não chegou? Então dá uma olhada, tá, Gil? Eu vi, mas publiquei isso, então já está lá no grupo de vocês. Então eu só vou agora replicar aqui, como é costume. Nossa grade, sempre no primeiro dia, né? Vamos lá. Como vocês bem sabem, essa é a nossa grade da nossa escola de teologia, curso básico de seis seriam, aqui no caso são 6 bimestre, né? Mas na realidade acabam sendo partindo do pressuposto que a gente está tendo aulas terças e quintas, né? Então, na realidade, é um curso de aproximadamente 1 ano, são 12 matérias, então, na realidade, é equivalente a 12 bimestres. E aqui o nosso curso médio e bacharel em teologia. Então, a gente está entrando aqui, a Teologia Sistemática 3, que é a Cristologia e Soteriologia. E, pastor Johnny, Gil, vocês fizeram missões? Pastor, ainda falta a doutrina da redenção, né? Cristologia, doutrina da redenção. Missões ainda falta também. Legal. Então, possivelmente, a gente vai fazer missões no último bloco. História dos avivamentos, vocês já fizeram? Também. Não. Então tá. Então a gente vai... Olha só que interessante, irmão. Quando eu dei esse curso, eu fiz uma ponte, né? Eu gosto de fazer algumas pontes, irmãos. Por exemplo, antropologia e pneumatologia. A doutrina do homem e a doutrina do Espírito Santo. Eu gosto de trabalhar a doutrina do Espírito Santo junto com a história dos avivamentos. Eu gosto de seguir essa linha porque você está já tratando do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, como ele conduziu a igreja, e a gente já entra na história dos avivamentos. Entendem o link? Não fica muito sincronizado? Então, por exemplo, que nem agora, Cristologia e Soteriologia. A gente vai falar de Cristo e vamos falar das aplicações das doutrinas da redenção. E, de repente, a gente já agora trabalha em missões, dando aquela clareza do ID. Ou seja, uma parte mais teórica, mais teológica, e uma parte também de teologia, que missões é teologia, mas é prática. Então, é muito interessante. É que nem aqui, por exemplo, quando eu dei eclesiologia,
que é a doutrina da igreja. Eu gosto de dar a doutrina da igreja junto com ética pastoral. Ética cristã, desculpa. E gosto de dar a teologia pastoral, geralmente com psicologia pastoral, geralmente eu gosto de linkar as matérias. Facilita, aumenta a letra pra gente. Tá? A letra aumenta mais aí. Aumentar um pouquinho? Tá. É, porque tá muito pequeno, não dá para ler, não. Agora aumentou, né? Sim. Joia, isso, né? Agora sim. Joia. Então, assim, mas a grosso modo é isso. Então, a gente segue aqui o nosso programa, tá, meus irmãos? Então, a gente está aqui agora, Cristologia, né? E a gente vai estar caminhando bem. E, como eu disse, nosso curso é em módulos, então isso facilita bastante. Lembrando que quem faz a grade do médio elimina as matérias e já migra para o bacharel. E eu espero, em nome de Jesus, que os irmãos migrem para o bacharel, para a gente estar formando aqui mais obreiros. Oi? Vou ficar por aqui mesmo. No médio? Pensa assim não. Vamos, deixa, vai orando. Mas só o médio, irmãos, lembrando que o nosso curso médio, né, Júnior, ele é um curso já para formação de pastores e missionários. É que a grade do bacharel nos fará refletir com línguas originais, é um assunto teológico mais significativo, então acaba sendo, eu diria, bem relevante, tá bom? Então agora deixa eu mostrar para vocês a pauta, vamos lá para a pauta dessa matéria. Vamos lá. E dizendo também, sabe, Júnior, muitas vezes a gente começa a fazer o seminário, pegamos um gosto tão grande que a gente não quer parar. Então, por isso que eu digo, aproveitem, porque aí depois vocês fecham um ciclo, né? Mas vamos lá. Agora, a pauta de hoje. Então, aqui é a nosso logo, né? Os nossos e-mails. Programa de aula, programa de graduação média, curso médio livre em teologia, né? A nossa teologia livre não é reconhecida pelo MEC. E é Cristologia e Soteriologia, doutrinas de Cristo e aplicação da redenção. Então, meus irmãos, olha só, vamos ler aqui rapidinho. Qual é o objetivo dessa grade? Qual é o objetivo? Quem quer ler para nós, por favor? Capacitar o aluno a identificar as principais doutrinas relacionadas à doutrina da Cristologia e da Soteriologia. Começar a identificar as diferentes interpretações das principais denominações cristãs e teologias ortodoxas e relacionadas aos temas, em especial a Confissão Doutrinária Batista Nacional. Capacitar o aluno a identificar as principais fontes de pesquisa relacionadas aos estudos sistemáticos das doutrinas cristãs. Capacitar o aluno no entendimento da importância e da relevância dessas doutrinas para o exercício de um ministério sadio e ortodoxo. Reconhecer a centralidade de Jesus Cristo na revelação bíblica. Compreender o plano de Deus para o homem e o universo a partir da revelação especial e geral de Deus. Amém. Ficou claro, irmãos? Em tese, nos preparar os irmãos para poderem refletir bem sobre o assunto, a partir da ortodoxia, a partir de uma boa tradição, em especial da Confissão Batista e Batista Nacional, para que a gente possa ter assim um ministério sadio, totalmente bíblico, cristocêntrico, trazendo esse significado real do que representa Jesus na revelação e na prática do dia a dia da igreja, porque, afinal de contas, ele é a grande revelação sobre todas as revelações. Então, tudo bem até aí? Ficou claro? Alguma dúvida? Tranquilo, meus irmãos? Eu não consigo ver os meus irmãos. Joia? Pelo pastor. Deixa eu só
falar uma coisa aqui para vocês. Lembra que nas aulas passadas eu falei que nós na igreja cantávamos hinos de algumas bandas em que eu até me senti meio... falei que era meia culpa minha, ou culpa minha, porque eu sou pastor da igreja. Eu até me retratei com a igreja, pedi perdão. Falei, irmãos, eu não poderia permitir com que cantássemos hinos, por exemplo, como o do grupo Voz da Verdade. Num primeiro momento, alguns irmãos assim deram aquela meneada de cabeça, outros ficaram meio surpresos, mas depois que eu me posicionei e que eu chamei a igreja e me retratei, inclusive, com a igreja, claro que antes disso falei com o Ministério de Louvor, os irmãos começaram a ir atrás, e, irmãos, é incrível, basta a gente dar uma mexidinha, você começa a ver tanta coisa. E aí os irmãos começaram a me mostrar vídeos e situações do grupo do Voz da Verdade, assim, bem complicado. Aí você vê, parece bobeira, mas lembra que uma das aulas aqui eu disse para vocês que muitas vezes a gente acaba não se posicionando, ora porque achamos que não tem tanto problema, ou ora por relaxo mesmo, e depois, quando a gente vai ver, a gente nem percebe o mal que a gente está causando na igreja simplesmente por permitir um hino de uma banda que vamos dizer assim, uma banda que ensina uma heresia. É claro que não é aquela heresia esdrúxula, né, vexatória no sentido de é um ídolo, mas é tão errado quanto, porque eles vestem uma roupagem de irmãos nossos, mas quando você vai ver, eles cometem um pecado tão grande quanto qualquer um outro. E quando nós compactuamos com isso, a gente acaba não tendo uma vida cristã saudável. E ali eu me retratei com a igreja e os irmãos começaram a pesquisar e ir a fundo e me trouxeram tantas coisas, irmãos, que eu fiquei impressionado. Eu falei, tá vendo, irmãos? Como é bom a gente poder se posicionar adequadamente. Por que eu estou falando isso? Por causa dessa definição que a gente viu aqui. Essa ideia. Um ministério saudável, ministério sadio e ortodoxo. Então, irmãos, a gente estudando agora esse assunto da cristologia e das doutrinas da redenção, que nós chamamos de soteriologia, vocês vão ver, irmãos, como é importante. Na realidade, o que mais falta na igreja é uma clareza da pessoa de Cristo e dessas doutrinas da redenção. Podem ver quantas vezes nós temos uma fé autorredentiva, uma fé que está mais baseada em obras do que, de fato, na redenção de Cristo. Né? Então, é isso que a gente vai aprender, vai mergulhar aqui. Tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Alguma dúvida? Até aí? Joia? E a pauta que a gente vai seguir vai ser essa, o conteúdo, irmãos. As doutrinas de Cristo, literalmente é como está no livro do Gruden, a pessoa de Cristo, a expiação, a ressurreição e a ascensão e os ofícios de Cristo, e as doutrinas da aplicação da redenção, que é soteriologia, graça comum, eleição e reprovação, o chamado evangelho, o chamado do evangelho e o chamado eficaz, regeneração, conversão, fé e arrependimento, justificação, adoção, santificação, batismo e plenitude do Espírito Santo. Eu só vou dar uma pincelada, deixei até em destaque aqui, irmãos, porque nós iremos tratar desse assunto em pneumatologia, com mais detalhes. Mas eu só vou pincelar, tratando de alguns assuntos importantes, não é menosprezando, né? Porque, irmãos, batismo e plenitude do Espírito Santo, para nós, e ainda mais como um seminário que nasce na Cozinha Batista Nacional, isso daqui para nós é muito importante. Mas a gente vai ter um módulo exclusivo que é pneumatologia junto com antropologia. E o último ponto, a perseverança dos santos. Tá bom? Os critérios continuam os mesmos. Prova, 3 pontos. Trabalhos extras, 3 pontos. E livro-texto, 4 pontos. Lembrando que agora, nesse modo, o livro do Hobbes aqui, vocês vão ter que fazer o versículo por versículo em dois capítulos. Tá bom? Então, tudo bem até aqui, meus irmãos? Tranquilo? Tranquilo? Alguma pergunta?
Não, Não? Então, deixa eu só... Então, Pastor. a gente vai... Oi, pode falar. Lá no começo, se eu não me engano, nós estávamos fazendo antropologia. Eu acho que eu já fiz um capítulo do Hobbes, versículo por versículo. Eu vou dar uma verificada depois. Eu acho que você já tinha adiantado, né? Você fez sem saber. Você pegou e Na fez. verdade, eu acabei Então, tudo fazendo. bem. Tem problema. Tá na Mas eu vou vantagem. verificar. Eu nem sei onde está o outro caderno, que ficou para trás já. Então aí, mas veja direitinho, eu lembro que você tinha feito de uma matéria. Eu até que não era a matéria, né? Na época eu até eu dei fiz, um na verdade. pontinho, eu dei um ponto extra pelo teu trabalho, mas ao mesmo tempo não era a nota cheia porque não era, né? Aquele. Isso. Mas não tem problema. Se você já fez, maravilha. Então você já vai ter mais janela para ler mais material. Então, irmão, só agora fazendo um apontamento, né? Nós estamos seguindo esse livro-texto, que é o livro do Gruden. Minha edição é antiga. Júnior, mostra para nós a sua edição nova, Júnior, ou a Maísa. Irmão Júnior? Maísa, mostra para nós aí o livro de vocês. Aí, maravilha, maravilha. Joia. Então, e também, irmãos, agora lembrando vocês que nós estaremos aqui usando esses outros materiais como auxílio, tá? O livro do Erickson, o livro do Bancroft e o livro também do Langston, como materiais extras, tá bom? Maravilha? Tá bom, meus irmãos? E deixa eu mostrar para vocês, olha só, irmãos, eu peguei aqui mais um material para vocês, só para vocês verem. Eu tenho aqui uma obra que é, inclusive, do professor Laerton. Professor Laerton. Professor Laerton, irmãos, ele deu aula no nosso seminário de hebraico. E olha só, ele escreveu esse livro, que é A Deidade de Jesus. Quem quiser pode pegar com ele. Ele pegou e escreveu, esse daqui é a tese dele de mestrado do Seminário Metodista Livre, tá bom? Tá bom? Então, dá uma olhadinha aí, ó. Quem quiser, depois é só pegar com o Júnior. A Deidade de Jesus, ele está trabalhando sobre um tema. Qual é o tema? Jesus como Deus, tá joia? Maravilha? E eu trouxe aqui para vocês também mais duas outras obras, que é esse daqui do G.C. Berkouwer, que, olha, é a pessoa de Cristo, ou seja, é um livro que trata sobre esse assunto, a obra de Jesus Cristo, ou seja, está dentro dessa temática. E também tem um outro que é um clássico, que é esse daqui, ó. O Jesus que eu nunca conheci, Philip Yancey. Bom, Philip Yancey, irmãos, é um dos escritores mais célebres dos nossos dias. Ele segundo o Billy Graham, é o escritor do nosso querido, saudoso Billy Graham, é o escritor predileto do Billy Graham, se não me falha a memória. Ele é né, pensem numa pessoa que nasceu com o dom da pena. É o Philip Yancey. Então, o Jesus que eu nunca conheci. É um assunto que, ao mesmo tempo, vai ajudar os irmãos nas tarefas de teologia sistemática, porque, mesmo que ele trate de assuntos de uma forma mais prática, mas ele vai falar assim, ó, quem ele era, por que ele veio, o que ele deixou para trás. Então, como ele é um escritor muito habilidoso, com certeza os princípios da teologia sistemática vão reforçar para nós, tá bom? Tudo bem? E agora, para a gente graça concluir, do Philip Yancey é muito bom também. E, não, eu diria, todos, né, pastor? Eu diria que todos os livros dele são fina flor. Fina flor. Existem livros que a gente não pode deixar de lê-los. E agora, irmãos, o último ponto aqui, que é a nossa grade, a nossa ementa aqui, a distribuição das matérias. Para a gente já começar agora a nossa aula. Distribuição da matéria.
Olha só. Como eu disse para vocês, hoje a gente já começa. Estamos na nossa primeira aula de apresentação. Cristologia, soteriologia. Já passei isso para vocês. E a gente vai seguir o programa apresentado no programa de aula, tá, irmãos? Tá igualzinho praticamente. Só que aqui eu faço uma nota especial. Como nós teremos 2 feriados, dia 12 de outubro e 2 de novembro, então esse módulo aqui, nós teremos somente 8 encontros. Então não faltem, irmãos, porque em 2 encontros eu vou ter que dar atividades extras para vocês. Eu gosto de dar geralmente 10 encontros, mas nesse caso nós não conseguimos dar os 10 encontros, porque senão a gente vai ficar o Natal aqui. Né? E aí eu tenho que dar esse módulo que a gente vai acabar na realidade, vocês terão até o dia 14 de novembro para entregar tudo, porque no dia 14 de novembro começa já o último módulo. E a gente vai do dia 14 de novembro ao dia 15 de dezembro e a gente fecha o nosso ano letivo, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo bem. Tranquilo, pastor. O trabalho extra para esses 2 encontros, eu vou ver o que eu passo para vocês. Possivelmente eu passo alguma leitura ou alguns vídeos. Alguma coisa assim para a gente ver. Conforme for o andar da carruagem, eu vou dando algum material para vocês, tá bom? Sabendo que vocês já terão um trabalhão grande aqui. Porque, como eu disse para vocês, vocês vão ter que fazer o capítulo 4, Jesus Cristo, e o capítulo 7, a expiação. E, irmãos, se não me falha a memória, é até mais, viu? Mas vamos ver direitinho, a gente depois, porque temos o capítulo 7, a expiação, capítulo 8, a eleição, capítulo 9, a salvação, ou seja, esse módulo nosso aqui é o módulo que a gente poderia estar usando muito mais também o material aqui do Hobbes, tá bom? Então, eu vou avaliar direitinho com vocês e a gente vai tocar. Tudo bem, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Temos 30 dias, então, aí para fazer esse módulo? Mais ou menos? Na realidade, exatamente, Dil, porque dia 14 começa o outro módulo, Tá dando, geralmente, Dil, está dando um mês e uma semana, porque as nossas aulas agora são terça e quinta, né? Então, aquilo que fazíamos em 6 meses, a gente está fazendo agora em 2 meses. Né? Pode ver que antes, quando nós tínhamos uma aula só, Dil, de terça-feira, a gente demorava o dobro do prazo, né? Entendeu? Então, está sendo, eu acho que bom nesse sentido. Tá dando para a gente desenvolver bastante as ideias. Tudo bem, meus irmãos, até aí? Alguma dúvida? Não? Podemos prosseguir? Não, vamos lá. Vamos lá, então vamos lá. Então, meus irmãos, começando agora aqui, como é costume, as nossas aulas sempre são gravadas para que vocês possam estar utilizando e também para a gente poder abençoar o maior número de pessoas em EAD no futuro, com esses módulos. E eu quero ler agora um texto bíblico que é muito conhecido por nós, que é uma profecia de Isaías. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Como nós estaremos iniciando sobre esse tema, que é a doutrina de Cristo e a doutrina das obras de redenção, eu quero acreditar que esse texto ele é uma síntese que mostra muito como o nosso Senhor ele é esplêndido. Quem achou pode ler para nós, por favor? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. É sobre essa pessoa maravilhosa, bendita, esplêndida, que nós vamos dedicar as próximas semanas. Ao amado da nossa alma, ao noivo supremo, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que nasceu, encarnou, viveu entre nós,
não pecou para nos redimir com seu sangue precioso. Morreu em nosso lugar. Ressuscitou ao terceiro dia. Foi elevado aos céus e derramou o Espírito Santo sobre nós. É sobre essa pessoa que a gente vai se deliciar durante essas próximas semanas. Então, o desejo do meu coração é que nós possamos realmente mergulhar na obra de Jesus, na pessoa dele, aprender um pouco mais quem ele é, enxergar de uma forma muito bíblica e escriturísticas as obras da redenção que ele realizou por nós, e que dessa forma a nossa fé possa crescer abundantemente, para a gente poder estar marcando os corações de muitas almas, para a gente poder também estar passando tudo isso que aprendemos. E o desejo do meu coração é que a gente não só aprenda, mas que a gente desfrute desse aprendizado em prática, da forma que Deus deseja, da forma que ele deixou para a sua igreja. Porque, olha só, irmãos, nós não tivemos o privilégio de vê-lo nascer, crescer, e nem de ver o ministério dele. E eu admito que seria maravilhoso poder ver o Filho de Deus na terra. Seria esplêndido poder ver Jesus realizando coisas inenarráveis. Mas não foi do agrado de Deus que nós estejássemos ali, como foram os apóstolos e a igreja primitiva. Mas há uma promessa do Senhor dizendo que bem-aventurados serão vocês que não viram, mas creram nele. Ou seja, nós somos também dotados com esse privilégio de sermos bem-aventurados. E eu quero acreditar que a obra da redenção que Jesus realizou na vida dos apóstolos e discípulos da igreja primitiva, a gente pode desfrutar também. Então, o desejo do meu coração, meus irmãos, é que durante esse estudo, que é acadêmico, que é catedrático, a gente possa também fazer aquele momento de piedade, de devoção, e que a gente possa ter grandes experiências com o Cristo ressurreto. Aqui, em classe, na nossa vida pessoal como cristão, na nossa família, no nosso ministério e aonde ele nos enviar. Porque nós estaremos tratando e falando da pessoa mais esplêndida do universo. O Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, que é Deus, Jesus Cristo Senhor. Tá bom? Vamos lá então para o nosso material, meus irmãos. Vamos lá? Glória a Deus. Vamos lá, então eu vou compartilhar aqui com vocês o slide. Querem fazer algum comentário sobre o nosso Jesus bendito, meus irmãos? Sintam-se à vontade. Estudar sobre ele é desfrutar da presença dele, amém, meus irmãos? É degustar um pouco desses manjares, que a gente possa realmente potencializar tudo isso com o nosso coração agora. Amém. Vamos lá, então. Parte número 4. Vamos lá. Hoje a nossa aula vai se dar no capítulo, na parte 4, no tema sobre a pessoa de Cristo. É o capítulo de número 26, tá bom? Vamos começar hoje. Capítulo de número 26. A pessoa de Cristo. Nas pesquisas que a gente faz aqui e acolá, né? A gente sempre está de olho aí em algumas pesquisas para poder estar fazendo alguns sermões, pregando aqui e acolá. A gente vê bastante coisa sobre a humanidade de Cristo, né? Tem bastante debate sobre isso. Confesso que estou um pouco ansioso para mergulharmos nesse módulo. Glória a Deus, Gil. E, Gil, assim, a gente tem que lembrar, né, que pode ver como o nosso Senhor, ele foi aviltado, né? Enquanto ele estava aqui no seu ministério, ele foi perseguido.
ele foi desconsiderado pela religião, e depois que ele parte, ressuscita e deixa a sua igreja, pode ver como esse assunto, a pessoa de Jesus, nos séculos, ele foi questionado. E quando ele não foi questionado diretamente pelas heresias, por meio da idolatria, Jesus foi destronado, né? Olha que interessante. Há uma discussão teológica que tenta colocar em Jesus aquilo que ele de fato não é. A gente vai aprender isso um pouco mais para frente aqui do nosso estudo. E como se não bastasse essas discussões teológicas, esses erros doutrinários, logo no começo do segundo século, terceiro século, várias heresias vão nascer por causa da pessoa de Jesus. Nos próprios dias apostólicos, nós tínhamos o gnosticismo, que era uma maneira de negar Jesus. E tínhamos os judaizantes, que era uma maneira de negar o quê? As doutrinas da aplicação da redenção. Não é? O que é os judaizantes, se não uma negação da aplicação da redenção? Mostrando o seguinte, você já tem as doutrinas da redenção? Tem, é pouco. Você precisa de mais coisas. Você precisa praticar a lei de Moisés. Olha só, ou Jesus, logo no início, pelo gnosticismo, ele já foi atacado, mas ele também já foi atacado, inclusive, pelos judeus. E Jesus foi atacado nos primeiros séculos, onde surgem o quê? Doutrinas erradas. E depois ele é destronado, porque juntamente com Jesus, aí vem Maria. E depois, ao lado de Maria, vem os outros santos. Então, Jesus acaba recebendo um papel inferior. É como se pegássemos Jesus e inferiorizássemos ele à figura de outras pessoas. Então, perceba que Jesus sempre foi alvo das trevas e nunca vai ser diferente. E hoje, quando você fala que tem muito material, é verdade, tem. Mas perceba, quantas são as vezes que as pessoas têm um Jesus, ainda mais nos nossos dias, um Jesus permissivo, um Jesus de amor, que não tem injustiça, só tem complacência. Então, quando ele não é atacado, é a obra dele, é as redenções, ou seja, vai ser muito legal. A gente vai mergulhar e vai aprender bastante coisas interessantes, tá bom? Então é isso aí. Então vamos lá para o nosso slide, irmãos. Mas podem abrir o livro-texto de vocês também na página de número 435, na minha versão do livro, tá? O capítulo 26, a pessoa de Cristo. O seu livro, Júnior, qual que é? Capítulo 26. Então tá bom. Então podem abrir também, deixar já. Joia. 735. Joia. Obrigado, Júnior. Então vamos lá, meus irmãos. Hoje eu sei que como iniciou o módulo e agora, graças a Deus, como nós estamos nesse novo formato de aulas semanais, 2 aulas semanais, vocês estavam até a data de hoje fazendo o trabalho do módulo antigo, entregando a prova, então eu deduzo que vocês não começaram a ler. Então, a partir de hoje, peguem firme nessa parte do livro e vão lendo, porque tem muito assunto. Vocês notarão que tem muito assunto para vocês lerem, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Querida irmã Cleusa, consegue ler para nós? Vou mostrar já. Aqui a estrutura. Eu tô com a minha vista meio ruim. Não sei então, eu já abro o módulo, a parte para a senhora ler, tá? Tá bom. Aqui só falando sobre a obra do livro do Gruden, né? Olha como ele divide o livro. Como eu disse, eu prefiro trabalhar aqui com a doutrina de Cristo, da aplicação da redenção, depois eu venho para o homem, Espírito Santo, doutrina da igreja e futuro, tá? Então vamos lá. Doutrina de Cristo e do Espírito Santo, no caso aqui,
nós não trataremos sobre a doutrina do Espírito Santo. Inclusive, se vocês abrirem no índice de vocês, irmãos, vocês vão ver que ele dedica alguns capítulos para o Espírito Santo. Essa parte que ele está tratando do Espírito Santo, nós estaremos estudando em pneumatologia, tá bom? Então, o capítulo de número 30, vocês não precisam ler. Caso quiserem ler, vocês podem ler. Não vai ter problema nenhum. Mas eu estou dizendo que vocês vão ter que ler novamente quando chegarmos lá na próxima matéria, tá? Então, irmã Cleusa, pode ler para nós? Consegue ler? Doutrina de Cristo. Perguntas normativas. Como Jesus pode ser plenamente Deus e plenamente homem? E ainda assim, uma pessoa. Jesus Cristo foi plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa. E assim o será para sempre. Amém? Nosso Amém. Querido irmão Gruden faz uma pergunta. E aqui ele já começa com essa pergunta, porque essa pergunta é para já dar uma fundamentação do que de fato acreditamos. Como pode Jesus ser plenamente Deus e plenamente homem? E aí ele responde, Jesus foi plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa, e assim o será para sempre. Dando aquela afirmação, respondendo a pergunta. Isso é possível? É possível, é assim e o será para sempre. Wayne Gruden. Tá bom? Joia, meus irmãos, alguma pergunta? Querem fazer alguma interlocução? Mais à frente ele dá algumas pinceladas, né, a respeito do nascimento virginal de Jesus, e até um dos argumentos que ele usa para porque Jesus ele continuou sendo plenamente Deus e também foi plenamente homem, né? Apesar que ele não veio ao mundo por esforço humano, ele foi nascido de Deus. Exatamente. Através de uma virgem. Exatamente. E aqui nesse segundo slide temos a construção, as duas naturezas de Cristo. Celular com esse barulho. As duas naturezas de Cristo. A natureza divina e a natureza humana, trabalhando em harmonia com a pessoa de Jesus. E aqui, a humanidade de Cristo, características. Pode ler para nós, irmã Cleusa, somente os textos em português, sem os textos bíblicos. Sim. A humanidade de Cristo. Características. Jesus possuía uma mente humana. Jesus possuía um corpo humano. O nascimento virginal. Vamos dar uma pausa aqui, meus irmãos, porque assim, esse é um ponto muito importante para nós agora, porque quando a gente pega o livro-texto, a gente vê que agora o autor ele já começa falando sobre essa questão da humanidade. E aí ele vem mostrando esse fato. É um fato. Jesus, ele foi humano. E os textos bíblicos e a revelação bíblica confirma isso. Maísa, leia para nós Lucas 2, 52. Pastor Johnny, leia para nós, por favor, João 4, 6. Irmão Júnior, leia para nós Mateus 1, 18 ao 20. A Bíblia afirma isso. Negar a humanidade de Cristo é negar as Escrituras. E nós precisamos ser muito firmes com relação a isso. Porque, irmãos, na antiguidade, o gnosticismo, ele tinha uma ideia de que se alguma coisa era matéria, era pecado, era mal, logo Jesus nunca poderia ter se tornado carne. Na teologia mais moderna, nós temos vários teólogos liberais que eles vão falar o seguinte, que Jesus era só humano, o lado divino não é real. Outros vão falar que, inclusive, tudo que a Bíblia fala sobre os milagres ali nada mais nada menos do que algo folclórico, ou seja,
ele sempre foi atacado. Ele foi atacado por ensinos errados no passado, na história da igreja, no presente, pelo racionalismo, e ele sempre vai ser atacado, mas as escrituras e os profetas e os discípulos vão deixar muito bem claro que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Então, leia para nós, Maísa, por gentileza, Lucas 2, 52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Joia. Então, ele cresce. Não tem como. E aqui dá uma ideia de crescimento, de evolução, de ideia em todos os gêneros, né? Em conhecimento, uma mente, uma capacidade cognitiva, um corpo, né? Leia para nós, pastor Johnny, por favor. João 4:6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Joia. Então, ele nasceu da carne, ele era carne. Continuando, por gentileza. Júnior, por favor, Mateus 1, 18 ao 20. Júnior? Sim. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tema receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Joia. Muito bem. Leia também agora, Júnior, o versículo 24 de Mateus. Tá. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, isso? Isso. Ó, por que eu fiz questão de você ler aqui, irmãos? Lembrem que no Velho Testamento, Jesus, ele se manifestava para o seu povo no Velho Testamento como o anjo do Senhor, né? Nesse caso, aqui que apareceu para José não foi o próprio Jesus. Aqui foi um anjo do Senhor, como foi também Gabriel falar a Maria sobre que ela teria o bebê no ventre dela e que era para ela dar o nome de Jesus. No Velho Testamento, Jesus se apresenta como o anjo do Senhor. Mas agora no Novo Testamento, ele encarna. Lembrem disso, irmãos. Jamais teremos na Bíblia a palavra reencarnação ou encarnação. Encarnação, né? A ideia de encarnar, ele encarna, né? Não temos na Bíblia reencarnar, que é aquela ideia de uma pessoa, ela renasce com outro corpo. Então ela encarna, tá bom, meus irmãos? Jesus, ele é humano, ele nasce em carne. Tudo bem até aí? Joia? A humanidade de Cristo. A humanidade de Cristo. Deixa eu ver o horário aqui. Meus irmãos, tudo bem até agora? Tudo bem? Ok. Tudo bem. Ok. Tranquilo? Então vamos dar uma pausa agora para a gente ir para o nosso intervalo, para a gente ir para o segundo ponto. Ok. Vamos? Então, só um segundo. Vou parar a gravação aqui, tá bom? Ok.